Oi, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso Tools for Life. Hoje, estudando aqui um novo mundo, o despertar de uma nova consciência do Eckhart Tolle, esse livro que é tão maravilhoso, né, gente? Nossa, eu estou amando. E esse capítulo, gente, foi bem impactante, hein? Capítulo 4, nós estamos hoje. Interpretação de papéis, as muitas faces do ego, né? Não sei quem tá lendo aqui ou quem tá só acompanhando aqui comigo nas lives, mas olha, esse capítulo eu achei bem forte, bem impactante e eu acho que vocês vão ver aí como é que é fácil a gente se identificar, né, com os exemplos que ele traz. Enfim, é bem interessante, vale muito a pena parar para fazer uma reflexão sobre tudo que ele traz, né? É realmente transformador. É a proposta do livro, né, gente? Ele falou desde o início que ele realmente tem como objetivo que esse livro já seja uma ferramenta por si só de transformação, que não é para ser apenas um livro com conteúdo interessante, já é um livro realmente que a gente, sabe, com a proposta da gente buscar vivenciar novos olhares e já realmente sentir essa transformação na nossa vida. Então, eu estou sentindo isso, gente, de verdade, tá? Assim, mexendo comigo, me fazendo refletir. E vocês? O que vocês estão achando? E aí, tudo bom, pessoal? Deixa eu dar um oizinho aqui pra vocês. Elizabeth, Rose, olha, chegou cedo hoje, hein, Rose? Marcélia, tudo bem? Mani, Ronaldo, o pessoal tá chegando aí ainda, né? Regina Célia, Thaís, tudo bom, pessoal? Vem entrando, sejam todos muito bem-vindos. Vou começar aquecendo aqui, tá? Daqui a pouco o pessoal vai chegando aí. Oi, Val, tudo bom? Conseguiu entrar, que bom. Aí, vamos aquecendo e mais pro finzinho a gente troca um pouco, tá? Eu tô com essa proposta de fazer uma live mais compacta, né? Mas aqui eu já quero ir começando porque esse assunto o de hoje é até um pouquinho complexo, tá? Mas enfim, vamos indo, né, pessoal? Vamos refletir. Então, como a gente veio falando, né, da outra vez, o ego sempre quer alguma coisa do outro, né? E a gente acaba representando papéis diversos na nossa vida que buscam satisfazer essas necessidades que o ego cria na nossa cabeça, essa necessidade da gente se autoafirmar ou da gente ter sensações de poder, de superioridade, de se sentir especial, né? Algum tipo de gratificação, seja física, seja psicológica, o ego sempre cria histórias para nos fazer ir em busca, né, desses papéis que vão trazer essa falsa identificação, né? Que na verdade ele fala que esses papéis trazem uma falsa sensação de pertencimento, de identificação, tá? Oi, Jaque, oi, Karina, tudo bom? Vem entrando, pessoal. Vem entrando. Depois vocês me falam o que vocês estão achando desse horário um pouquinho mais tarde, porque eu fiquei pensando no pessoal que trabalha e chega, né? Às vezes ainda tem as crianças para, enfim, dar uma organizada, comer alguma coisinha. Então eu tô experimentando esse horário um pouquinho depois de 8, né? 8h20, 8h25, em vez de 8, assim, que às vezes ficava um pouco corrido para muita gente que às vezes falava comigo. Depois vocês me contam, tá? O que vocês estão achando. Então, gente, ele fala que justamente o ego, como ele nos faz ignorar o fato de que a energia verdadeira que a gente busca no outro, na verdade está dentro de nós, na verdade a gente só realmente consegue alcançar através da nossa presença, alcançar de uma forma assim genuína, de uma forma que realmente vai trazer a paz, a plenitude que a gente busca. Mas como o ego não sabe disso, ele acredita que a gente deve interpretar esses papéis e sempre buscando através do outro. Peraí, gente, rapidinho, que o Benny tá aqui querendo brincar, querendo um brinquedinho do primo, aproveitando que o primo dele não está em casa. Que bom, Rose, tá falando que tá adorando, né, que tá dando pra acompanhar, que ótimo. Então tá, qualquer coisa vocês me falam, tá, gente? A gente vai trocando aí. Vocês podem ir comentando aí que daqui a pouco eu leio. Deixa eu só desenvolver aqui um pouquinho o raciocínio.
Então, ele fala que o ego acaba nos estimulando a buscar essa atenção, né, essa energia em forma de atenção através do outro. E essa atenção, existem dois tipos de atenção. Existe a atenção sem forma, que na verdade é a genuína, é a verdadeira, né? Que é a presença, ela vem através da consciência, que a consciência, ela realmente vem pela presença, tá? E a atenção numa forma, a atenção que tem forma realmente, que vem como reconhecimento, como elogio, como admiração, né? E isso traz uma sensação de ser notado, isso traz uma sensação de importância, de pertencimento. Ele diz que é algo que todos nós acabamos buscando, né? A gente vem com essa carência, essa necessidade ali. E ele diz que mesmo uma pessoa tímida não está livre do ego, porque no fundo ela só tem uma ambivalência ali dentro dela, ela tem um medo da desaprovação, um medo da crítica, que acaba sendo maior do que a necessidade de receber a atenção do outro. Mas na verdade ela também tem essa necessidade, só que como ela tem uma autoimagem predominantemente negativa, ela acaba, né, ela tem esse medo ali de ser inadequada, ela acaba muitas vezes ficando ali mais para dentro, não buscando tão conscientemente isso, mas mesmo assim é algo que é muito comum, né? Realmente, não é só muito comum, é realmente, ele diz que é quase que constituinte da nossa psique, é uma tendência nossa, né, da humanidade, enquanto não estamos conscientes. Aqui a gente está buscando justamente nos conscientizarmos de tudo isso para a gente começar a ir mudando isso, para a gente se distanciar, a gente perceber e frear aquele processo, né, para ele não crescer dentro de nós, não tomar uma importância muito maior do que deveria só ser comum, só ser normal, entre aspas, né? Mas não é desejável que a gente alimente isso, alimente comportamentos em que nós estamos muito identificados com esses papéis e a gente acaba se afastando da nossa real essência, da nossa real identidade, tá? Ele fala que o simples fato da gente se conscientizar, a gente já traz presença, a gente já traz consciência, e aí a gente já começa a surgir ali uma centelhazinha, né, dessa consciência que vem pela presença mesmo, e não por essa identificação. Ele diz que esses papéis que a gente acaba tendo que exercer, né, vivendo em comunidade, em sociedade, fazem parte, né, da nossa vida mundana, mas o grande ponto é não se identificar em excesso, não se prender a esses papéis. Então aquela pessoa, por exemplo, ele cita, né, às vezes profissionais que estão muito identificados ali com o que fazem, mas se esquecem da sua essência humana. Então, por exemplo, não que sejam só esses profissionais médicos, mas ele diz que às vezes médicos, né, ficam muito identificados ali com a profissão e esquecem de olhar para a pessoa ali na sua frente como um ser humano e não simplesmente um caso clínico de tal doença, né, um paciente, sabe? De realmente, assim, a pessoa às vezes fica presa nisso, ela fica muito técnica e esquece da troca humana que nós sempre podemos fazer quando a gente está na presença, quando a gente está na consciência, né? Tem até uma frase do Jung, né, que é maravilhoso, eu adoro muito, né, a abordagem dele, e ele fala, não vou lembrar exatamente aqui agora, tá, mas ele fala, conheça todas as técnicas, domine todas as... não lembro agora... domine os conhecimentos, conheça todas as técnicas, uma coisa assim. Mas diante de uma pessoa seja apenas uma outra, diante de um ser humano seja apenas um outro ser humano. Depois eu vou até ver se eu posto, gente, essa frase, vocês podem procurar aí no Google, tá? Tô vendo várias pessoinhas me dando oi. Tudo bom, pessoal? Não tô nem falando porque eu tô aqui tentando me concentrar, tá? Mas depois eu falo com vocês. Que bom que vocês estão chegando aí. Mas como é que é, gente? É porque eu esqueci a frase, eu queria tanto citar para vocês. Mas é isso, entendeu? Domine todas as técnicas, busque conhecimento, mas diante de um ser humano, seja apenas um outro ser humano. Basicamente é essa a mensagem, tá? E é muito isso, né? Você vê que às vezes tem pessoas profissionais que são muito bons tecnicamente, são até conhecidos, têm um reconhecimento, mas às vezes falta ali aquele calor humano, aquele acolhimento, aquela troca realmente mais genuína, que você sente que vem, né, da alma. Então, conhecimento é muito maravilhoso, mas a gente sempre tem que buscar conciliar as duas coisas, né? Para não ficar muito preso a esse papel, né? Às vezes até o psicólogo tem que se
policiar quanto a isso, né? Porque não é porque a gente tem certos conhecimentos, a gente tem os nossos erros também da mesma forma, né? Só que, claro, a gente busca trazer isso cada vez mais à consciência, a gente busca se aprimorar e por a gente trabalhar com isso, claro que o nosso olhar vai ficando mais treinado para muita coisa. Mas, assim, não dá pra... Tem psicólogo, às vezes, né, que faz tipo, fica um pouco ali... Até Lacan falava isso, né, o psicanalista, que, da responsabilidade, assim, desse lugar do saber, né? Tanto que as pessoas às vezes têm medo, só de falar que você é psicólogo já fica meio assim, ai meu Deus, e gente, não, né? Não tem nada disso, entendeu? Não tem essa coisa assim toda, esse peso. Mas às vezes tem umas pessoas que podem se confundir um pouco com essa persona e entram mesmo num papel e começam a se achar ali. E não é só psicólogo, né, gente? Qualquer pessoa, ele fala sobre isso, né? Qualquer pessoa que às vezes tem um conhecimento muito grande, ou às vezes artistas, sabe, ficam identificados demais ali com o que é temporal e condicionado e obscurece a luz do que é eterno e não condicionado e que brilha em cada ser humano. Olha que legal. Então, assim, na verdade ele fala sobre isso quando ele cita, né, que Buda, Jesus, grandes mestres aí, muito sábios, né, já viam a completa irrelevância das castas, das classes sociais, dessas funções aí que a gente começa a se prender demais, né, esses papéis, e que a gente se perde ali. Ele diz que desde que as culturas tribais evoluíram para as antigas civilizações, né, essas determinadas funções ali ficaram muito rígidas, né? Foram sendo atribuídas às pessoas. Então, ele é governador, aquele ali é sacerdote, esse é guerreiro, é agricultor, mercador, artesão, operário. Então, essas classes, né, foram surgindo ali, foram sendo desenvolvidos esses sistemas de classe, mas e a função de cada um ficou muito atrelada a quem a pessoa é. Tanto a própria maneira como a pessoa se vê, como os outros passaram a vê-la. Então, na verdade, é algo que a gente tem que realmente questionar, né? Ele diz que no mundo contemporâneo isso daí já está um pouco mais diluído, não é tão definido como era ali, né? Nessas civilizações mais antigas e tal, onde raramente você conseguia, inclusive, passar de uma classe para outra, né? E na nossa sociedade a gente até que vê isso acontecer bastante e tal. Hoje já é menos rígido, menos definido, mas ainda assim a gente tem essa tendência de atribuir valor, atribuir um julgamento de acordo com a função que cada um exerce, né? E ele fala que a gente precisa abandonar essa crença, até mesmo de achar que a gente já tem que saber quem a gente é, como se fosse uma coisa rígida, pré-determinada, fechada. Porque ele fala, até achei interessante, que é muito parecido, né, com tudo que a gente vem estudando na física quântica, porque ele fala que nós somos um campo de energia, um campo de presença, um campo de potencial ilimitado, né? Quer ver? Essa parte é bem interessante. Ele fala que a gente acaba tendo uns arquétipos sociais, né, que são esses papéis pré-estabelecidos que acabam sendo ficam muito ali rígidos, né? Que ele diz que até hoje não está tanto aquele da esposa de classe média, mas ainda é bem disseminado, né? O do machão, o da mulher sedutora, o do artista não conformista, o da pessoa culta, que é o que eu estava falando ali, né? Que acaba exibindo seus conhecimentos, da mesma maneira que outras pessoas ostentam uma roupa sofisticada, um automóvel caro, da mesma forma os cultos também podem ir para esse lugar aí, meio, né, como se fossem superiores de alguma forma. E tem também o papel universal do adulto. Achei isso bem legal, porque a gente esquece a nossa criança interior, a nossa adolescente interior, e a gente começa a ter essa coisa de, não, agora sou adulto, agora sou sério, né? E a gente deixa de rir das coisas, deixa de trazer leveza para a vida, a gente esquece muito isso, né? Da espontaneidade, da descontração, da alegria, que acaba não cabendo numa postura de adulto, a gente acha, né? A gente acaba trazendo essa crânio. Graças a Deus eu não compartilho disso. Porque eu deixo a minha adolescente aqui bem viva, entendeu? Mas é interessante, né? Mas mesmo assim, né? Se eu tô, de repente, numa empresa, eu até faço as minhas brincadeiras, assim, de leve, né? Nas palestras, mas você acaba vestindo um pouco essa persona, né? Essa coisa de, não, aqui eu tenho que ficar mais séria, né? Com os meus pacientes, realmente, quem é meu paciente aqui sabe que, e até vocês na live, né, veem que, felizmente, eu até que consigo me manter, assim, bem espontânea nesse sentido, que bom, né? A gente tem que reconhecer o lado bom também, porque todo o resto a gente vai vendo aqui, a gente vai olhando e fala, ai meu Deus,
quantas vezes a gente se autoafirma com coisas que são totalmente fúteis, superficiais, na verdade, né? Mas vivemos em sociedade, isso acaba acontecendo, né? Mas a gente precisa trazer tudo isso à consciência, seja o lado bom de você perceber que tem uma coisa aí legal que você consegue manter, tipo isso, sua criança, sua adolescente, a sua espontaneidade viva, não ficar preso ali a um papel, fazendo tipo, né? Isso é uma coisa boa, mas também o ladinho que a gente ainda se prende, que a gente ainda se perde, né? De se autoafirmar com coisas, de se preocupar em excesso com a opinião, com o julgamento dos outros, tá? A gente precisa entender que tem alguns papéis também que são temporários, sabe? Então, ele fala que se a gente busca realmente a felicidade verdadeira, né, a gente tem que se desprender um pouco desses papéis aí que a gente acaba representando. Então, e por exemplo, se você percebe que você está infeliz, que você tem ali uma tendência, você tá de repente vivendo né, com uma tendência mais depressiva, ou tá num momento difícil, que você tá ali muito preso ainda em pensamentos negativos e tal, o grande lance é nunca afirmar sou infeliz, sabe? Você vai dizer que, né, perceber que você está vivendo um momento, que há uma infelicidade ali rondando por conta de tal situação, mas aí você vai analisar o que está acontecendo na sua vida, né? E você vai ver as sensações que os pensamentos, as sensações que essa situação está trazendo na sua vida, e vai encarar com mais leveza, vai olhar para isso com mais distanciamento, né? Você vai falar, bom, é o que está acontecendo nesse momento, né? Eu não posso nem aceitar isso, então não estou adorando isso, mas também não vou me rotular, não vou me prender a isso, né? Não vou me sentir infeliz, né? Porque, na verdade, o que ele nos lembra é que a causa primária da infelicidade não é nunca a situação em si, mas os nossos pensamentos sobre ela. A gente já falou sobre isso diversas vezes, em diversos estudos aqui, né? Que a nossa interpretação, a maneira como a gente olha para as coisas, como a gente interpreta, é que realmente faz a gente sentir de uma forma ou de outra aquilo. Então, ainda assim, a gente tem o nosso livre-arbítrio, né, de escolher como passar por aquele sofrimento, por aquela situação difícil, de uma forma mais positiva, mais construtiva, tá? Mais leve. Eu vou falar depois sobre o papel, o propósito do sofrimento, tá? Que é um propósito nobre. Mas segura aí, fica aqui comigo. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Mas de qualquer forma já é uma dica interessante, né? A gente sempre trazer isso à consciência. Como eu estou interpretando isso que está acontecendo. Não necessariamente aquilo é uma coisa negativa, tá? Às vezes até é, né, gente? Dependendo da situação. Mas assim, fica muito claro o aspecto negativo daquilo, mas e tudo que eu posso estar aprendendo com aquilo, tudo que eu estou fortalecendo em mim, tudo que eu estou enxergando com aquilo, né? A vida às vezes nos chama realmente, nos convida a fazer certas reflexões e que vem por certos obstáculos na nossa visão limitada, né? Por certos sofrimentos, certas limitações que a gente acaba tendo que passar, que de outra maneira a gente acabaria não passando, não tendo essas experiências, né? Não aprendendo, não usufruindo realmente, não absorvendo conhecimentos, experiências, sabedoria, força, resiliência, até mesmo para a gente se dar conta do quanto a gente tem uma força de superação, do quanto a gente pode ser resiliente, né? E por aí vai, mas eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso. Espera aí, sobre essa questão do sofrimento. Deixa eu só falar aqui a visão interessante que ele traz, né, sobre a paternidade e a maternidade. Que ele diz que também, quem já é pai e mãe, né, tem que se policiar para não se identificar em excesso com esses papéis. Não tomar isso como uma identidade, tá, de si própria agora, né? Então... E também, assim, tratar os filhos, quando começam a tratar os filhos com uma superioridade, né? Tem isso também, como se os pais soubessem o que é certo para os filhos. A gente precisa lembrar que os filhos também são seres humanos, né? E que têm a sua individualidade.
E ele diz que muitas vezes os pais tratam a criança com essa superioridade não de igual para igual, de um ser humano para um outro ser humano, igual a gente estava falando aqui, um médico ou um psicólogo, enfim, um profissional de saúde, um profissional que tem ali, detém um saber, um certo saber, mas que trata com uma superioridade, esquece que ele é um ser humano, que ali na frente dele tem um ser humano, né, que ele precisa ter esse olhar para resgatar essa troca ali mais genuína e essencial. E da mesma forma isso acontece com pais e filhos. Claro que ele diz aqui, quando seus filhos são muito pequenos, aí é óbvio que os pais têm esse papel de tentar proteger ao máximo, orientar ao máximo, passar tudo que eles puderem, né? No sentido de atender às necessidades dos filhos. Mas depois, né, à medida que os filhos vão crescendo, eles precisam realmente abrir mão disso, dessa identificação. Tanto que se fala muito, né, na tal da síndrome do ninho vazio, né, que são essas mães, principalmente, né, mas enfim, pais que se identificaram em excesso com esses papéis e depois quando os filhos crescem e vão ali, começam a ir para o mundo, assumir uma individualidade, os pais ficam ressentidos, ficam com vazio mesmo, porque né, eles colocaram todas as fichas ali e acharam que pronto, então a minha identidade é essa e todos os buracos, né, todos os vazios, todas as carências eles supriram ali através dos filhos e muitas vezes até acabam manipulando por essa carência, manipulando os filhos ou projetando em excesso. A gente até vê isso na psicologia, né, que a gente chama de projeção narcísica dos pais, que é quando eles começam a achar que os filhos quase que têm a obrigação de serem uma extensão deles. Então, eles projetam, ele fala isso aqui no livro também, né, que é muito comum alguns pais projetarem o que eles mesmos não alcançaram para que os filhos, né, criarem expectativas de que os filhos cumpram aquilo que eles gostariam de ter feito, sabe? Enfim, de acharem que o filho vai suprir um pouco, né, tudo que eles não conseguiram, as frustrações que eles acabam projetando nos filhos. Isso é bem comum também, tá? Então, eles têm que se desvincular dessa necessidade de serem imprescindíveis aos filhos, né? Claro que é o que a gente falou aqui, quando são pequenos tudo bem, normal, mas depois, à medida que eles vão crescendo, que é o que ele fala aqui, às vezes o filho já tá lá com mais de 40 anos de idade e o pai ainda tá lá, né, achando que ele tem que guiar a vida do filho, orientar, saber o que é certo, o que é errado, julgar o filho, né, às vezes ainda com desejo de controlar ou influenciar as ações dos filhos, tá? E ele diz que essas são motivações egóicas, muito comuns, né, que os pais têm, que são voltadas para a autovalorização e interesse do seu próprio ego, né? Que às vezes até se disfarçam ali de uma maneira inteligente, mas que, no fundo, é a maneira que eles acharam de se tornarem mais completos por meio dos filhos, tá? Que na verdade é um contínuo sentimento de carência, que existem essas motivações inconscientes que precisam ser trazidas à consciência, né? De essas motivações de acharem que, né, de querer que os filhos alcancem o que eles nunca alcançaram, que vão amá-los, né? Que os pais vão amar os filhos se eles fizerem o que eles acham que é certo para as suas vidas. Ou seja, não é um amor incondicional, é um amor bem condicional ali, tá? E ele fala que isso não é o verdadeiro amor, não é uma postura desejável, né, dos pais para os filhos. E ele diz também que se os seus pais estão agindo, se você como filho tem pais que agem assim com você, que também não adianta dizer isso para eles, porque só vai servir para ativar uma postura mais defensiva, porque no fundo eles estão inconscientes, né? Isso é algo que é totalmente inconsciente, mas que o importante é a gente reconhecer isso, né? Reconhecer que é o ego deles que está agindo dessa forma e não o que eles são, tá? E que só o fato da gente reconhecer, de novo, o poder da conscientização, né, gente? Que ele fala que só o fato da gente reconhecer aquilo, através disso, algumas vezes, padrões egóicos, assim, até super fortes, super antigos, simplesmente se dissolvem de uma forma, parece, assim, quase que milagrosa, quando nós não nos opomos a eles internamente, quando a gente
aceita com compaixão o comportamento, né, dos pais. No caso aqui ele está falando dos pais, mas isso é em geral, né, o comportamento do outro. Se observar com compaixão, entender as limitações ali da pessoa, que muitas vezes ele está realmente preso ali naquelas histórias que o ego cria e a pessoa está totalmente inconsciente, tá? Mas tentar segurar aquela necessidade de reagir a isso, que não é por aí o caminho, tá? É mais pra gente realmente se conscientizar. E também ele fala da necessidade que é muito comum por parte dos filhos, de aprovação dos pais, de quererem essa aprovação dos pais, de esperarem muito isso, né? E ele traz essa reflexão: verdade? Será realmente que a gente não pode ser feliz com o que a gente é realmente, a menos que a gente não tenha aprovação né, o apoio, a compreensão dos pais? Que diferença faz a aprovação ou a desaprovação deles em relação a quem você é? Esses são pressupostos não analisados, tá? Que causam uma infelicidade desnecessária, né? Porque, assim, muitas vezes os nossos pais não entendem a nossa visão, as nossas escolhas, né? Ou não nos apoiam, ou realmente se opõem, né? Felizmente não é meu caso aqui, mas isso é muito comum, né, gente? Eu escuto muito isso em sessões, em consultas. Então, assim, a gente precisa, o que ele diz aqui é que a gente precisa se conscientizar e ficar alerta, porque muitas vezes a gente acaba interiorizando as vozes dos pais quando eles se opõem ao que o nosso coração está nos pedindo de fazer, né, as nossas escolhas, o que a gente já sabe que é o nosso caminho e tal, mas os nossos pais, eles colocam aquele julgamento, aquela vozinha ali de você não vai se dar bem assim, já falei que esse não é o caminho, enfim. E aqui a gente pode interiorizar aquilo como uma insegurança, tá? E realmente se ver preso ali num julgamento mental deles, né? E que a gente precisa se conscientizar que isso são apenas velhos pensamentos do passado condicionados, que na verdade é simplesmente algo antigo. De novo, é o que o Dr. Joe falava, né? É o nosso velho eu, são as antigas conexões neurais que estão ali, que a gente veio repetindo, foi o que a gente aprendeu, foi o que a gente recebeu deles. Realmente essa influência é muito grande? Mas assim, se ela não for positiva, pega tudo que for de positivo, o que for negativo, filtra. Isso é deles, devolvo para vocês e pego o que é meu. Pego o que foi válido, pego o que foi positivo, pego o que tem a ver comigo, com a minha essência, com o meu propósito, né? Então, é bem importante a gente trazer essa conscientização, porque ele diz que é através da consciência que a gente realmente pratica a presença, né? Que consciência é presença e que apenas ela pode dissolver esse passado inconsciente dentro de nós, porque muitas vezes é realmente simplesmente velhos condicionamentos ali, velhos pensamentos condicionados que nem condizem mais a nossa realidade. Muitas vezes podiam até ter a ver com o que a gente viveu na infância, ou até com o que a gente foi na infância, mas é como ele diz aqui, nós não somos, né, uma obra fechada. Então você é isso, você é aquilo. A gente está em transformação, em evolução. E cada vez que a gente vai praticando mais e mais a consciência, a presença, meditando, estudando esses assuntos, a gente vai se aproximando mais e mais da nossa essência, da nossa real identidade, sem se apegar aos pensamentos, aos julgamentos, aos rótulos de quem nós somos. Não temos que definir quem nós temos que simplesmente ser, praticar a presença, sentir e ir percebendo, né, as situações, os pensamentos, as emoções, né? E percebendo como isso vão nos afetando, mas praticar a presença, sabe? Não se misturar com nada disso, não se identificar com as atividades, né? Ele fala muito aqui a diferença entre o fazer e o ser, né? Que o fazer, às vezes, não tem raízes no ser. Então, muitas vezes a pessoa, ele fala até sobre isso também, que muitas vezes a criança não se sente amada porque o pai faz muito ali por ela, mas ele tá sempre ali só perguntando, comeu, fez isso, fez aquilo, só guiando, avaliando, orientando sobre as atividades, sobre o fazer, ou tá fazendo coisas pela criança, com a criança, mas está pouco olhando, sentindo, trocando, simplesmente ali, observando a criança, escutando, praticando a presença. E a criança sente falta disso, né? E o filho depois fica com essa
carência, com esse vazio, né? Então, ele nos lembra o quanto essa interação, né, com os pais, esse relacionamento com os pais é uma interação primordial, é dali que surgem esses padrões, as crenças, todos os nossos conceitos sobre até quem nós somos, sobre os relacionamentos, sobre o que a gente acha que é o amor, o que a gente acha que é família, o que a gente acha que é casal, o que a gente acha que é ser pai. Tudo isso a gente tem que depois rever, porque não necessariamente corresponde ao que faz sentido pra gente, né? Então ele fala que essa interação dá o tom para todas as interações subsequentes, mas assim, isso também é um bom teste para o nosso grau de presença, porque a gente não precisa ficar preso ao que a gente recebeu. A gente precisa rever esses conceitos que foram formados, né? Como a psicanálise nos mostra, hoje as neurociências nos mostram, né, que realmente grande parte, mais de 90% dos conceitos, dos julgamentos que a criança faz, da personalidade ali que é formada, né, até os 7 anos, mais ou menos, enfim, vem ali desses primeiros registros. Então, realmente é muito importante, mas isso pode e deve ser revisitado, né? Reinventado. A gente pode se reinventar, a gente pode rever esses conceitos, essas maneiras de sentir, essas maneiras que a gente interpretou não precisam e não devem ser rígidas e fixas e fechadas. A gente pode deixar isso em aberto e ir questionando, e refletindo, e vendo novas maneiras, né, de interpretar o que nos acontece. E ir fazendo novas escolhas. É muito o que a gente estudou no Dr. Joe Dispenza, né? Do velho eu e o futuro eu. Então a gente pode sempre fazer novas escolhas, nos abrirmos para as infinitas possibilidades, inclusive de quem nós somos, de como nós queremos olhar para as coisas. Interessante, né, gente? Estão gostando? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Que bom, Camila, conseguiu chegar. Márcio Antônio... Teca, Celi, minha amiga lá de LA, tudo bom? Franciele, que bom. Tudo bom, pessoal? Oi, tio César, Inês, tudo bom, querida? Totizinha, Tati Martinelli, várias pessoas queridas, Júnior ali falando, cheguei agora, não li o livro, no entanto estou bastante enriquecido por sua exposição da obra. Que bom, Júnior. Tá agradecendo lá, fico feliz, eu também agradeço. Que bom, tô trazendo aqui, né, os highlights, né, gente, os pontos que eu achei mais interessantes. Esse capítulo é até complexo, mas assim, vamos desenvolvendo aí. Eu tô trazendo os pontos que mais me tocaram, que eu achei interessantes, tá? Mas se vocês quiserem também trazer algum outro ponto, que de repente eu possa não estar citando aqui, quem tá lendo comigo, tá? Fiquem à vontade. Oi, Carla Osani, que bom, Gi, conseguiu entrar. Tá lá comemorando, me dando boa noite, o pessoal me dando boa noite. A Tatiane Branoni tá lá falando super verdade, fez aquela carinha, não sei em que momento, mas eu tô mandando umas realidades aqui, né, gente? Seja da identificação do nosso ego com esses papéis externos, seja pais e mães ali que exercem demais, se identificam demais esses papéis e tomam como identidade, então, de quem eles são. Agora eles são esses, né? Simplesmente só apenas pai e mãe. Esquecem todos os outros lados, né? Todos os aspectos da vida, da sua própria personalidade. Silvinha, tudo bom, Silvinha? Várias pessoas queridas, Melissa, Camila, que bom, Camila, conseguiu entrar. Você viu que eu fiz um pouquinho mais tarde para quem chega aí do trabalho? Ó, Camila, viu? Bom, pessoal, vem entrando aí, que bom que vocês ainda estão chegando aí, mas deixa eu seguir aqui um pouquinho. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma dúvida? Estão acompanhando, né? Qualquer coisa escreva aí que daqui a pouco eu dou mais uma olhadinha, tá? Que bom. Obrigada pelos beijos, pelos boa noites aqui, mas vamos seguir aqui um pouquinho, porque quem vê depois salvo fica chato, né? Vamos lá. Então, gente, muito interessante. Aí ele fala agora sobre a questão do sofrimento. Deixa eu só ver a hora aqui, gente, porque voa, né? Então, olha só, sofrimento, gente, olha essa frase aqui. Quando a gente traz, na verdade a humanidade está destinada a superar o sofrimento, mas não da maneira como o ego imagina, tá? A gente acha que a gente não deveria ter que sofrer, a gente não quer que as pessoas à nossa volta sofram, as pessoas que a gente ama, né, principalmente filhos e tal, mas na verdade esse pensamento é o pensamento do ego, né, que está na raiz do sofrimento, esse de querer evitar a todo custo o sofrimento, porque na verdade a gente tem que se lembrar
que o sofrimento tem um propósito nobre, a evolução da consciência e justamente o esgotamento do ego. Esse pensamento de temer o sofrimento é do ego, mas quando a gente aceita que o sofrimento está nos depurando, nos purificando, está trazendo coisas boas ali pra gente, né, no nível de alma, e que vai nos fazer fortalecer, nos fazer evoluir, a gente justamente esgota o ego, porque muitas vezes pelo sofrimento é que a gente mata o ego dentro de nós. A gente realmente se conecta com um lado nosso que às vezes sem o sofrimento a gente não consegue ainda, né? Nesse nível que a gente está de consciência. A gente muitas vezes precisa realmente passar por certas coisas para ter um processo de aceleração da nossa evolução, né? À medida que a gente aceite, tá? Se a gente ficar ali resistindo a isso, a gente só vai sofrer mais e lentificar esse processo de evolução, tá? A gente tem que aceitar, claro, sempre pensando em como a gente pode melhorar a situação que a gente está passando e tudo mais, né? Não é para se fazer de vítima, jamais, mas aceitar com essa perspectiva, tá? De crescimento. E aí, quando a gente tem esse sofrimento consciente, já existe a transmutação. Aí a frase que eu ia falar é essa, ó. O fogo do sofrimento transforma-se na luz da consciência. Olha que lindo isso, gente. Então, na verdade, ele diz que antes de sermos capazes de transcendermos o sofrimento, precisamos aceitá-los, tá? Que a dor nos leva mais fundo. A gente acha assim que a gente quer, né, evoluir sem dor, poupar nossos filhos, as pessoas que a gente ama, sem, né, para que não precisem passar pela dor. Ele fala que nós não evoluiríamos como seres humanos, permaneceríamos superficiais, identificados com a forma exterior das coisas, que a dor nos leva mais fundo. Olha que interessante, que apesar da dor ser causada muitas vezes, né, por essas ilusões aí do ego, que nos leva a nos identificarmos com a forma, com as coisas externas, com o ter, com o fazer, com o perder, né, e tal, identificação com a forma, mas ao mesmo tempo essa mesma dor é que corrói essa identificação. A dor é capaz de destruir o nosso ego, né, até que a gente esteja sofrendo conscientemente. Então chega um ponto em que a gente consegue ter essa consciência, tá? E aí, gente, como o tempo tá voando, deixa eu ver aqui, pegar mais uma parte interessante para falar para vocês. Lembrando, né, desse vazio, dessa carência, que sejam pais com filhos, seja nós quando nos apegamos em excesso aos nossos papéis, que na verdade ele fala que a gente tem esse anseio por amor que vem em toda criança, que não foi reconhecida num nível do plano do ser, apenas na forma, como eu estava falando ali, né? Aqueles dois tipos de atenção que são muito comuns, né? Seja pela forma, atenção na forma, que tem a ver com fazer, com avaliar, e aquela atenção, aquela troca realmente ali do ser, né? De estar ali na presença com aquela criança, enfim, com o outro ali. Então, muitas vezes, vem desde a nossa criança ferida ali. E esse nosso apego excessivo ali, né, a papéis, a opinião dos outros, a imagem que a gente acha que os outros estão tendo, a gente acha que a gente está passando com determinadas situações, que a gente se apega em excesso, que a gente começa a se identificar, tem muito a ver com a nossa própria formação, sabe? Tem estudos, né, na psicanálise e tal, que mostram como realmente a criança, ela se sente muito... Eu já falei sobre isso em outras lives, mas eu vou citar aqui que eu fiz essa associação quando eu estava lendo, e eu queria trazer para vocês, muita gente não conhece, né? Que é a fase do espelho, estádio do espelho é chamado, né? Que é quando a gente é bem nenenzinho ainda, tá? Isso pode ser de 6 meses a 2 anos, às vezes hoje os bebês já estão bem mais prematuros, né? Mas assim, de certa forma isso demora um pouquinho, pede um certo amadurecimento. Essa coisa de quê? Né, essa fase de 6 meses a 2 anos mais ou menos, que é o que eu disse, pode já estar um pouco mais vindo de uma forma mais prematura, porque hoje está tudo mais rápido, né, com os bebês, mas assim, o que eu quero dizer é que não é instantâneo, você não nasceu e não já se reconhece como um ser separado da mãe. Demora esse tempo, mais ou menos, para você começar a entender, começar a se identificar como um bebê separado da mãe. O bebê, ele nasce totalmente... sabe, identificado com a mãe. Por isso que quando a mãe se afasta, ele acha que ele morreu.
Ele dá aquele desespero, ele dá aquela angústia. Quando a mãe só saiu ali um pouquinho, ele já começa a chorar, desesperado, porque como se ele não tá sentindo a mãe, ele acha que ele morreu. Uma angústia, né, num nível inconsciente absurda. E assim, aí tem a fase do estádio do espelho, que é chamada fase do espelho, que é quando a mãe começa a dizer pro bebê ali no espelho, às vezes, né, tipo, ó, bebê, você, aí fala o nome, né, da criança. Fulaninho ali, fulaninho, e mostra ele no espelho. Ou quando ele se reconhece num amiguinho mais ou menos da mesma idade, um outro nenenzinho ali mais ou menos da mesma idade, ele entende, o bebê e a mãe, né? A gente não sabe exatamente como é esse pensamento, mas ele tem um insight, ele começa a entender, tá, o bebê e a mãe, né, separado, eu sou aquele, eu sou igual aquele amiguinho. Ou seja, o que é o interessante disso? Da gente ver que essa sensação, essa noção do eu, de integração do eu, que a gente nasce totalmente despedaçado e ali, né, totalmente simbiótico com a mãe, essa individualização passa pelo olhar do outro, ou seja, tem que ter a mãe mostrando ali ele no espelho, falando, ou mostrando um amiguinho mais ou menos da mesma idade. Então vem muito marcado por essa imagem externa. Aí você se enxerga e entende, né? Começa o seu processo de individuação, como falaria Jung, né? Então, assim, você começa a entender ali que você é um ser único, individual, separado da mãe. E aí vem essa integração, né? Essa consciência que é um processo, né, para a vida. Esse processo de individuação é para a vida. A gente vai se descobrindo e vai integrando mais um pedaço, mais um pedaço. Mas assim, olha que interessante, esse nosso olhar de totalidade, que a gente nasce totalmente ali despedaçado, esse olhar de totalidade e de separação, né, de certa forma ali nesse sentido de separação da mãe, passa pelo outro. Entendeu? Então, assim, olha como isso é marcado pelo outro, né? A importância do outro na nossa vida, do olhar do outro, da fala do outro, de ver o outro ali e me identificar, né? Quando ele se reconhece ali no nenenzinho mais ou menos da mesma idade, ou quando ele se reconhece no espelho, não é um sentimento já de dentro dele, ele se reconhece, ele tem que se olhar. Interessante, né, gente? Muito interessante. Eu adoro isso, essa parte. Eu lembro na faculdade isso, né, gente? 20 anos atrás eu ficava assim, uau, que incrível, eu adoro isso. E explica muito disso, né? De por que a gente se prende. Isso é muito da nossa constituição psíquica. Então não é que a gente vai mudar essa constituição psíquica, mas assim, a gente pelo menos vai se conscientizar para diminuir o peso que isso tem. O peso que esse julgamento, que esse olhar, que a opinião do outro tem sobre nós, sobre a nossa identidade. O peso que o julgamento, que a comparação com o outro acaba tendo na nossa vida, na nossa autoimagem, na nossa autovalorização, porque isso nos afeta muito. Acompanharam? O que vocês acharam? O Júnior está falando muita coisa em comum com a análise existencial do Dr. Viktor Frankl. Adoro também. Ou seja, o homem é livre para não se deixar ser controlado pelo passado e livre para construir o próprio futuro. Exatamente. A Camila estava lá falando que é perfeita essa colocação do sofrimento, né? A Cami de Faveri falou, construir a compreensão e assim o caminho que desejamos. Exatamente. Então, gente, a consciência é realmente o grande ponto aqui, né? E a consciência vem pela presença. Então, mais uma vez, o convite para silenciarmos, para meditarmos, para refletirmos, para não agirmos só no automático, só guiado pelo que está na moda, pelo que os outros dizem que é, o que não é, o legal, o melhor, ou, entendeu? O que é valorizado ou não. Deixar vir mais de dentro, né? Porque quando a gente pratica essa presença, a nossa mera presença tem um efeito transformador sobre todas as pessoas com quem a gente tem contato. Ele diz isso também, tá? E já na forma, a gente sempre vai ter essa coisa, né? Esse sentimento de ser inferior ou superior, de ter esses julgamentos ali que não vem da nossa real essência, né? Vem dos olhos do ego, tá? Então ele fala que a verdadeira autoestima e a autêntica humildade surgem dessa compreensão de que na essência nós não somos inferiores nem superiores a ninguém, tá? Então desista de se definir pelo julgamento dos outros ou até pelos seus pensamentos sobre si mesmo e principalmente pelos antigos conceitos que você simplesmente ficou condicionado, que você internalizou, né? Não se preocupe com a definição que os outros lhe dão. Se alguém está te limitando por um conceito, o problema é dessa pessoa, né?
não se porte como se você fosse basicamente uma função ou um papel, mas um campo de presença consciente. Aí ele fala, né, a questão do vício emocional, que relembra muito o que o Dr. Joe falou, né, de que a gente precisa estar consciente que tem algo em nós que sente prazer, às vezes nesse sofrimento, nesse negativismo que a gente se coloca e que a gente fica preso ali, mas que a gente tem que buscar sempre distinguir entre uma situação e a nossa interpretação, a nossa reação a essa situação, tá? Que a gente não pode se deixar levar por essas histórias que o ego cria para nos convencer de que nós não conseguimos, de que nós ficar em paz, de que nós não somos bons o bastante, que se a gente faz as pazes com o momento presente, aceitando o momento presente exatamente como ele é, aí começa a nossa libertação, tá? E o nosso real caminho de encontro com nós mesmos. A nossa real felicidade vem daí, tá, gente? E ele fala, né, de várias maneiras aqui, como ego coletivo também. Eu já falei sobre isso, foi um pouco repetitivo, essa questão das guerras, né, dos conflitos entre as pessoas, que vem muito também por esse ego coletivo. O ego na doença, a pessoa que às vezes se identifica tanto com a doença que fala minha doença, porque eu tenho, porque eu sou tal coisa, né, e afirma uma doença. Eu sou depressivo, eu sou TDAH, eu sou blá blá blá, bipolar, né, já fala eu sou, eu tenho. E que esses conceitos aí, esses rótulos, só vão deixar a pessoa presa, a gente que estudou muito, né, toda essa parte de neurociência, preso naqueles rótulos, preso em condicionamentos, que não vão libertar. Claro que é importante quem tem realmente um transtorno, né, identificar alguns sintomas só para saber como lidar, para ajudar a trazer a consciência. É muito importante essa autoobservação, essa conscientização, não é negar isso, mas não ficar presa a isso, tá? Não ficar preso a isso, tá? Podermos sempre... você pode perceber que você vai ter uma dificuldadezinha maior porque você tem uma tendência a ter tais e tais sintomas, que é de um transtorno, mas ainda assim isso foi construído, né? A gente já viu hoje em dia com a epigenética o quanto a gente não precisa ficar à mercê simplesmente de tendências genéticas. A gente pode e deve fazer novos condicionamentos, novas conexões neurais, novos aprendizados. A gente pode direcionar com o nosso estilo de vida, com os nossos novos pensamentos, com as nossas novas escolhas, novos comportamentos, né? Todo uma nova expressão dos nossos genes. Essa é a epigenética. Você não muda os seus genes, mas você muda a expressão, se ele vai ser ligado ou desligado, ativado ou desativado. Tá? Por aí vai, que esse não é o assunto de hoje, mas só para citar aqui rapidinho, e que a gente então tem que refletir muito sobre isso, né? Essa divisão aí que o ego traz entre o que é eu, o que sou eu e o que é meu, entre eu e a minha vida, eu e o outro, que nessa divisão da psique humana, porque nós somos a vida, né? Ele fala isso. Nós e a vida somos um. Não é possível ser de outra maneira. Portanto, como é que nós poderíamos perder a nossa vida? A gente fica com medo, né, de perder algo que nós temos, medo da morte. Como poderíamos perder algo que nós somos? É impossível. Olha que lindo, gente. E aí termino por aqui, né? Porque já estou aqui estendendo o tempo. E hoje eu até ia fazer um pouquinho mais curto, mas não consegui fazer tão curto, porque realmente eu até que foi um pouquinho complexo, né, essas reflexões. Mas o que vocês acharam? Gostaram? Alguém quer comentar alguma coisinha? Estão acompanhando? Estão só me dando boa noite ali, tal. Olha a Gi falando, como perder algo que nós somos? Uau, ela falou. E é bem isso, né, gente? Por isso que eu quis terminar aqui com essa frase. Então, gente... essas são as reflexões de hoje, tá? Muito profundas, né? Todos está falando que foi maravilhoso, que amou todas as colocações, que foram bem precisas. A Gi falou que amou também. Ah, a Karina falou que me ama. Também te amo, Karina. Obrigada. Camila falou que foi lindo. Que bom, pessoal. Obrigada. Então, muito obrigada pela presença. Por falar em presença, estamos aqui reconhecendo como é importante, né? A presença, ainda mais vocês, que são pessoas aí que eu já considero especiais, né? Porque estão aqui nessa busca, estão aqui querendo se aprimorar, querendo se conhecer, querendo melhorar, né? Despertar para uma nova consciência. E é realmente o nosso maior propósito aqui, né, gente? Então, que nós possamos cada vez mais nos aproximar desses insights aí que vão nos ajudar a ir dando, né, saltos quânticos ali que vão repercutir na nossa vida e
em todas as pessoas, né, com quem a gente convive. Então, esse é o propósito. Obrigada pelos beijinhos, pelos corações. Eu também sou muito grata pelas nossas trocas. Hoje vocês estão meio quietinhos aí, não comentaram muito, né? Mas quem quiser depois e quem for ver salvo depois, gente, deixa um comentáriozinho pra mim, tá? Quem quiser trocar mais ou me escreve no inbox. Adoro as nossas trocas. Obrigada e até o próximo, onde nós vamos falar sobre o corpo de dor. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão aí do sofrimento enquanto propósito nobre, enquanto ferramenta de transformação para todos nós, tá bom? Mas que a gente possa, né, sempre aproveitar da melhor forma, sem nos identificarmos com a vítima, tá? E sim, se a gente tiver que passar pelo sofrimento, né, que seja um sofrimento consciente, construtivo, positivo, e sempre nos lembrando que podemos sempre fazer novas conexões e, né, irmos além desses rótulos, desses conceitos, tá bom? Desses antigos conceitos. Então é isso, gente. Beijo grande, boa noite e até quarta que vem. Tchau, tchau.